Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida. No último vídeo eu disse que voltaria quando fosse possível, justamente porque nos últimos 3 meses do ano de 2022 nós realizamos muitas viagens, né? Aí cumprindo com algumas responsabilidades fora aqui do Distrito Federal, e depois o aniversário da igreja, a formatura do meu filho, então andei viajando, aniversário da minha mãe também de 80 anos, tudo acabou impedindo com que eu desse prosseguimento a esse projeto, porque quando eu estava aqui em Brasília eu tinha que priorizar outras coisas que me demandavam na minha ausência e que eu poderia somente executá-las aqui. Então faltou tempo para a gente continuar esse nosso projeto, mas estamos de volta aqui em 2023, mês de janeiro, hoje dia 3, e eu quero prosseguir no capítulo 1, a partir do versículo 31 de Gênesis, mas agora avançando pelo capítulo 2. Lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 2 eles fazem duas narrativas da criação de todas as coisas, inclusive da criação do homem. Nós gastamos um bom tempo aí entre os capítulos, entre os versos 26 até o final do capítulo 1, sobretudo falando como é que Deus criou o homem, por que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós sempre vamos retornar a esses fatos da criação, essas particularidades, porque isso é muito importante para que a gente até explique outras informações que a Bíblia comunica a respeito da existência de todas as coisas e, sobretudo, da existência do homem, segundo uma antropologia bíblica, né? Ou seja, como a Bíblia diz que o homem é, como ele foi criado, com que propósito. Então a gente vai manter esse nosso foco. E é claro, sempre dando maior ênfase devocional às nossas exposições aqui. Porque não adianta a gente ficar aqui também aprofundando, né, alguns aspectos de uma teologia mais densa, mais profunda e muito técnica, que não, talvez interesse a maioria das pessoas que eu desejo alcançar. Vamos lá. Gênesis 1:31. Depois de Deus haver criado o homem e todas as outras coisas, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora já no capítulo 2, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Algumas particularidades aqui nesses 4 versos, 31 do capítulo 1, 2 e 3 do capítulo 2 do livro de Gênesis. E nunca esquecendo que faz parte da lei, aquela lei mosaica, o livro do Gênesis, cujo propósito é informar ao povo de Israel que saía do Egito, que passaria a ser uma nação, que teria sua terra, que teria as suas leis, mas era propósito também fazer com que o povo compreendesse o que é um homem segundo Deus. E por isso é muito importante o relato de Gênesis, né? A história de Deus com o homem desde a sua origem, desde a sua criação, desde a sua formação. A gente nunca deve perder essa perspectiva de Gênesis, esse propósito autoral aqui, porque ele foi escrito. Era para formar a compreensão exata a respeito do que é o homem, segundo Deus, a antropologia bíblica. E esses 4 versos aqui falam uma coisa muito interessante que Deus fez. E sempre que quando a gente pensa em Deus criando coisas e colocando o homem ali naquele contexto, nós devemos pensar que o contexto que Deus criou é o contexto perfeito para que o homem habite e desenvolva a sua humanidade. Ou seja, tanto que Deus mandou o homem fazer,
quanto aquilo que Deus preparou para que o homem tivesse condições de se realizar como um ser humano, tudo isso é importante nós aprendermos. Então, o que Deus fez? Deus criou todas as coisas. E agora o relato bíblico diz que tudo que Deus fez, ele fez e concluiu. E não é uma, como eu costumo dizer, uma fraqueza literária essas repetições. Toda vez que a Bíblia faz repetições, ela quer enfatizar. E a gente vê aqui que, e se você sublinhar na sua Bíblia, isso é até interessante, o verso 31 de Gênesis 1 diz: viu Deus tudo quanto fizera, ele fez, tinha concluído, e eis que era muito bom, houve tarde, manhã, o sexto dia. Depois a gente vê no capítulo 2, verso 1, e assim foram acabados. Ou seja, tudo quanto fizera foram acabados, os céus, a terra e todo o seu exército. Verso 2 do capítulo 2, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, ele terminou e mais uma vez disse, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Pode parecer uma redundância, uma fraqueza literária, mas não é. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha, a Bíblia está enfatizando, né? Fizera no verso 31 do capítulo 1, acabados no verso 1 do capítulo 2, terminado, que fizera no verso 2, que tinha feito no verso 2 do capítulo 2, e no verso 3, né? Toda a obra que, como Criador, fizera. Para mim, quando eu li esse texto aqui, eu vejo a Bíblia ensinando o homem e colocando o homem num contexto em que as coisas iniciaram e terminaram. O projeto foi iniciado, o projeto foi concluído. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Filipenses, ele tem uma certeza. Capítulo 1, verso 6, ele diz que a obra que Deus começou na vida daquela igreja, ele concluiria até o dia de Cristo. Quando a gente começa as coisas e não conclui, a gente sofre algumas consequências dessa descontinuidade de tudo aquilo que a gente tem que realizar na vida e que Deus quer abençoar, que Deus quer santificar e quer nos fazer descansar nelas, como ele diz aí no versículo 3 do capítulo 2. Depois que ele criou todas as coisas, ele abençoa, ele santifica e ele descansa. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o verso 3. Mas o que eu gostaria de enfatizar nesse vídeo aqui é a necessidade que nós temos de iniciar e terminar. Hoje as coisas estão ficando muito descartáveis e até o tempo está sendo descartável. E as pessoas não sabem como é precioso o tempo, como é precioso, né, você iniciar e terminar projetos na sua vida. E as pessoas iniciam cuidando dos filhos e depois delega para outra pessoa. Inicia um casamento e daqui a pouco passa por 1, 2, 3 casamentos. Inicia um projeto na igreja e não conclui. A pessoa está sempre mudando as coisas, ela está sempre por terminar alguma coisa, de tal maneira que no decurso da sua vida, quando ela vai observar, muita coisa ela começou e não terminou, não concluiu. E eu não estou aqui querendo ser radical, de que há coisas que a gente às vezes se equivoca, não deveria nem ter começado. Mas há muitas coisas que nos vencem porque nós não somos perseverantes. Há muitos projetos que nos derrotam e isso vai colocando no nosso coração, vai produzindo na gente frustração. Muitas pessoas são frustradas não porque não tiveram oportunidade, mas porque não se empenharam em persistir, em perseverar nas coisas, e iniciar e terminar projetos. E nós precisamos, inclusive, ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos jovens, adolescentes, a concluir as coisas, a assumir responsabilidades e cumprir o contrato daquela responsabilidade. Infelizmente, a gente às vezes tem adultos, líderes, que não honram os seus compromissos, que não entregam aquilo que votaram, aquilo que prometeram, não concluem, não cumprem a sua palavra. Ou seja, as coisas ficam inacabadas.
E com o tempo isso vai, como eu disse, produzindo alguns sentimentos da frustração, da incapacidade, até que a pessoa fica viciada em levar a vida de uma forma muito aleatória. Eu faço quando eu quero, se der para fazer eu faço, se não der eu não faço, e ao final da sua vida ela não tem nada concretizado. Isso causa uma grande angústia, uma grande frustração, porque dispersa os valores da vida. Eles ficam assim inconclusos. Os grandes projetos de vida ficam parados e o tempo vai passando e você não consegue concluir aquilo, você não realizou obra alguma. Mas Deus criou o homem e colocou o homem dentro de um contexto, dentro de uma realidade em que todas as coisas foram iniciadas e foram concluídas. E quando ele mesmo observa a sua obra, o texto diz que ele se agrada e viu que era muito bom. Nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus e devemos aprender com Ele. Nós nunca vamos alcançar a divindade, nós somos seres humanos, mas nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Semelhança, ou seja, nós nos parecemos com Ele. Essa é a humanidade original, essa é a humanidade perfeita, essa é a humanidade que, quando vivida, faz bem ao homem, porque está dentro do que Deus projetou para o homem, do que Deus preparou para que o homem andasse nela, nessa realidade que muitas vezes a gente quer fugir. Eu acho, e poderia citar aqui tantos outros exemplos, né, que a gente observa nas pessoas, né, que começam as coisas e não terminam, às vezes porque tem facilidade, né, de descartar, de largar pelo caminho, e acham que a qualquer momento podem reagir, conseguir e conquistar o que querem. Não é assim. Comece e termine. E submeta os teus projetos, os teus planos, o teu coração, os teus desejos a Deus. Deus nos fez para planejar. O coração do homem pode fazer planos, mas faça Deus participante desses planos. E eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar a concluir os planos dele para a sua vida. O salmista diz no Salmo 37, versículo 4, Davi: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus quer concretizar coisas na nossa vida e Deus tem planos para as nossas vidas, mas nós devemos, em todos os projetos da nossa vida, iniciar, concluir, enquanto estamos caminhando, pedir a ajuda de Deus para perseverarmos. Era assim que a igreja crescia em Jerusalém. Quando a gente lê em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles perseveravam. É difícil quando a gente ainda não tem diante da gente aquilo que é concreto. A gente está no meio do caminho, a gente ainda está construindo. Às vezes a gente pode até desanimar, cansar, mas a palavra de Deus diz: persevere, inicie e conclua, e você vai ver que no final tudo é muito bom. Eu tenho certeza que esses 4 versos que nós lemos aqui, neles a palavra de Deus quer nos ensinar isso. Deus, a quem nós devemos nos assemelhar, o único Deus, Ele inicia e conclui todas as coisas, porque Ele tem poder para isso. E nos tem outorgado também poder nele para concluirmos as obras para as quais Ele nos destinou como seres humanos. Vamos continuar falando mais sobre isso, mas por hora nós ficamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fui corrigido pela minha esposa porque eu faço esses vídeos e não ponho comentários. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Não é porque eu quis, não, é porque eu nem prestei muita atenção nisso. E quem sabe, se você quiser, você faça algum comentário, algum acréscimo, até mesmo alguma crítica àquilo que nós estamos expondo aqui à luz da palavra de Deus. Que Deus o abençoe.